Graça e paz, igreja. Sou o pastor Rafael, do município de Boca do Acre, no Amazonas, e eu estive aqui em Goiânia em 2018, no final de ano, mês de dezembro, com um sonho e um projeto debaixo do braço, de construir um barco que funcionasse como igreja na minha região. Boca do Acre é um município do Amazonas, bem ao sul do Amazonas, já na fronteira ali com o estado do Acre. E passamos alguns dias em Goiânia, batendo de porta em porta, de igreja em igreja. E quando já estávamos desanimados nos últimos dias, chegamos aqui nessa igreja através do pastor Abarim. O pastor Paulo Júnior estava nesse culto, nos recebeu com carinho e pediu para a gente voltar no culto seguinte para passar o projeto para a igreja. Nós estávamos com a maquete de isopor do barco debaixo do braço, colocamos aqui, e daquele dia em diante tudo mudou, pastor. Glória a Deus, tudo mudou, e hoje o nosso projeto já vai para 5 anos de uma realidade. Saiu daquela maquete e já estamos com 5 anos com o barco em funcionamento, o barco igreja. O irmão tiver o primeiro videozinho que eu fiz bem curto, coloque ele aí, por favor. O barco hoje, a missão está funcionando a todo vapor. Aquilo que era apenas uma maquete aqui, hoje estamos navegando nos rios do nosso Rio Purus, no Amazonas, e está sendo algo maravilhoso em nossas vidas. Eu e minha esposa, a esposa não pôde vir, e nós estamos lá, fazendo a obra de Deus, culto com as crianças, culto com de comunidade em comunidade. Mais de 70% das comunidades ribeirinhas não tem uma igreja, mas o barco funciona como igreja nas comunidades que não tem. Então a nossa vinda aqui naquele dia saímos daqui muito felizes, pastor, porque as pessoas contribuíram, a gente deu para dar início o nosso projeto, o nosso sonho. Posso passar para o próximo, irmão? Vou passar um pequeno slide aqui, irmão, que eu fiz, bem resumido, desse ano de trabalho. Esse ano foram 10 meses, pastor, que conseguimos navegar com o nosso barco, e eu fiz um pequeno resumo para testemunhar para a igreja o que Deus fez. Este ano nós conseguimos chegar... Não, pode voltar antes, do jeito que a gente combinou, passa aqui, né? Isso. Nós conseguimos chegar nessa aldeia indígena dos índios apurinãs, a aldeia Nova Vista, e esse ano Deus abriu as portas para a gente chegar. São quase 24 horas de viagem no barco para chegar até esse ponto, e daqui a gente tem que seguir a pé na mata, umas 2 horas de caminhada para chegar. E graças a Deus, Deus abriu as portas para a gente chegar nessa aldeia. Chegamos lá, fomos recepcionados por um povo, e para minha surpresa, pastor, já tinha um crente na aldeia fazendo culto, um dos indígenas já estava fazendo culto já, e todos esses aqui estavam no culto à noite. Aquele rapaz de vermelho lá, quem estava fazendo culto com os índios, ele disse: pastor, nós não temos igreja, nós não temos uma casa de oração ainda, e nós estamos precisando. E nós fizemos o culto à noite ali, eu estou cultuando com ele num lugar improvisado, mas eu saí de lá com um propósito de construir uma igreja naquela comunidade, e depois de um mês eu retornei e deram início à construção. Eles serraram a madeira quadrada, eu cheguei com a cobertura. Então está nessa posição, o evangelho está sendo pregado naquela aldeia que faz parte do nosso território lá, do nosso município. Conseguimos também chegar em um novo rio, chamado Rio Teuini, em outra aldeia indígena, lá aquela aldeia, que o ponto azul lá é o meu celular, quando a gente está navegando por esse rio, para chegar no ponto vermelho, para alcançarmos essa segunda aldeia. E chegamos nela, o barco está lá ancorado no porto da aldeia, só tivemos o primeiro contato. Temos que esse ano, e agora estamos com compromisso de voltar lá. Essa nova aldeia não tem evangelho, não tem ninguém pregando, e nós estamos com a responsabilidade. Fomos muito bem recebidos. Está aqui o cacique da comunidade nos recebendo com carinho, e aí, imediatamente, na mesma hora, a gente já começou o trabalho com as crianças. Foi muito gratificante, muita criança nessa aldeia, e ali a gente fez um trabalho de
2 dias junto com os indígenas dessa aldeia. À noite, o culto com eles. E já estão tudo aqui, sempre levando Bíblia, cesta básica. Aquilo que está dentro da nossa possibilidade de fazer, a gente tem feito naquele local. Então, essa aqui é uma aldeia que precisa que o Evangelho seja mais próximo deles, chegar com o Evangelho com eles. Só tivemos o primeiro contato, mas para esse ano a gente vai retornar algumas vezes lá. Esse ano, pastor, tivemos um projeto muito lindo, em parceria com o ICMBio. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É um povo que trabalha para o governo federal, eles protegem as áreas de reserva. E eles conseguiram algumas casas para umas famílias ribeirinhas, só que eles não tinham transporte para levar a madeira e nós fizemos uma parceria. O nosso barco fez todo o transporte e a gente conseguiu construir, em parceria com eles, 3 casas em uma comunidade ribeirinha. Aqui está essas famílias que receberam essas casas. A primeira foi essa, a segunda essa aqui. E eu preciso contar um pequeno testemunho. Nós temos Bíblia em áudio no nosso barco. A maioria das pessoas não sabe ler. Nós temos a Bíblia em áudio no rádio e a gente deixa na casa das pessoas que não sabem ler. E eu deixei uma Bíblia em áudio na casa dessa irmã que estava, enquanto os carpinteiros construíam a casa, eu estava evangelizando, porque essa comunidade, eles não são evangélicos, eles são de uma religião, de uma seita herética que tem no Amazonas, que é o Santo Daime. Eu não sei se vocês conhecem, mas eles consomem um chá da mata e fazem o culto dele, e é uma seita que tem na nossa região. E essas casas foram construídas exatamente nessa comunidade. E foi uma porta que Deus abriu para a gente levar o Evangelho. Eu instalei algumas Bíblias na casa da matriarca da família lá. E ela ficou ouvindo durante todo o dia a Bíblia. Ela disse que gostou muito de ouvir a palavra de Deus. E ela passava o dia inteiro com rádio. E quando foi na viagem seguinte, eu cheguei lá, eu encontrei um dos líderes daquela seita. E o nome daquele homem é José da Silva Centurião. Eu nunca tinha visto esse sobrenome até então. E ele veio me procurar. Ele disse: pastor, o senhor tem aqueles rádios? Tem. Porque quando ele chegou na casa daquela senhora, o rádio estava ligado, ela estava ouvindo. Agora só o Espírito Santo de Deus para fazer isso, porque ele estava ligado em Mateus capítulo 8, contando a história do centurião que teve um encontro com Jesus. Então aquele líder ouviu o nome dele e disse: o meu nome está ali, o meu nome está ali, eu quero um rádio desse. E nós temos que, eu vou voltar lá para dar o rádio para ele, que está lá o rádio na casa dele. Então a gente vê o Espírito Santo de Deus fazendo um mover em uma comunidade que o evangelho é zero, mas Deus está abrindo a porta através desse projeto das casas. Foram 3 casas construídas. Essa aqui foi uma família, é uma mãe solteira, não tinha casa, e ela também ganhou essa casa em parceria nossa com o ICMBio. Então, esses são projetos que nós estamos fazendo naquela parte do Rio Purus, no Amazonas, através do nosso projeto do barco. Esse ano também nós conseguimos levar para aquela região, pastor, nós conseguimos desfocar uma equipe de missionários que trabalham com saúde. Porque em Manaus, irmãos, em Manaus tem muita equipe missionária, tem barcos, tem tudo à disposição, mas eles ficam ali em torno de Manaus. Eles não conseguem sair daquela região, e nós moramos a 15 dias de Manaus. Tem que ir do Rio Solimões, tem que entrar no Rio Purus e navegar 15 dias, eles não chegam lá. E com o nosso barco a gente conseguiu trazer uma equipe que iria para Manaus e trazer para a nossa região, onde foi algo impactante para 2 comunidades que a gente conseguiu atender, com médicos, dentista, fisioterapeuta, massoterapeuta, psicólogos, e nós atendemos 2 comunidades com essa equipe, e foi algo maravilhoso. Foram mais de 400 atendimentos. Está aqui toda a equipe dentro do barco. Eles não estavam muito acostumados, estavam com barcos maiores, mas deu tudo certo, né? Nosso barco é um pouco pequeno. Minha esposa está aqui recebendo a equipe, e eles atenderam 2 comunidades, e foi algo que revolucionou aquela região, e nós ficamos muito felizes. E nós estamos lá na batalha, né?
E um dos nossos maiores objetivos, irmãos, é levantar igrejas naquele local. Essa igreja foi levantada esse ano em uma comunidade que não tinha, a comunidade de Lago das Flores, recebeu esse ano uma congregação, né? Então aqui nós temos essa congregação já durante o longo dos nossos quase 5 anos com esse projeto. Essa já é a terceira igreja que nós levantamos em uma comunidade que não tem igreja. E nessa festividade, na inauguração dessa igreja, tivemos o prazer de batizar 5 vidas no percorrer do rio. Essas 2 aqui embaixo foram em uma comunidade dentro de uma reserva. A gente já estava visitando ela há quase 3 anos. Elas já tinham reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse ano elas decidiram batizar, e nós estamos ali no meio de uma reserva. E elas desceram as águas batismais ali no Rio Purus, e foi algo muito emocionante. Na mesma viagem, batizamos mais 3 pessoas na inauguração dessa congregação que passou. Então, esse foi um pequeno resumo do nosso trabalho esse ano, tá? O nosso projeto eu tenho quase 4.000 fotos, mas eu sei que o tempo é curto. Mas nós conseguimos, durante esse ano, distribuir 130 Bíblias para adulto, Bíblias infantis 85, Bíblias em áudio, que é a que eu testemunhei agora há pouco. Instalamos 45 Bíblias em áudio. Kits bebê, minha esposa trabalha com os kits bebê, com as mamães grávidas, que é um projeto muito lindo que nós temos dentro do nosso barco também. Nós entregamos 15 kits bebê, e através de parceria, de ajuda das pessoas que vão, a gente conseguiu levar esse ano 475 cestas básicas para aquela região. E esse foi um pequeno resumo. Pastor, eu cheguei a Goiânia agora com um problema e um propósito. O problema, eu vou logo falar, é que nós temos 3 igrejas aqui em Goiânia que contribui com o nosso combustível para o barco. A gente precisa de 350 litros de diesel por mês para manter o barco funcionando. São 3 igrejas e um empresário que vem mantendo o combustível do barco. E o problema é que o empresário desistiu esse ano. Ele vem contribuindo há 2 anos já com 120 litros de óleo diesel. E esse ano ele não renovou com a gente, ele tinha outros objetivos, e nós estamos com esse problema, precisando completar os 350 litros com 120 litros de diesel mensais para manter o barco andando. Se algum de vocês sentir de Deus para contribuir, será bem-vindo. E o propósito é de levantar a igreja, irmão. Eu tenho andado muita comunidade, já construímos 3 igrejas. E o pedido das pessoas: pastor, queremos uma igreja na nossa comunidade, porque o barco vai, faz um culto, faz evangelismo, mas volta, e aquelas pessoas, a maioria delas não tem igreja. E nós estamos com um propósito de construir, a chama no meu coração esse ano, daqui para frente, é de levantar congregações nas comunidades ribeirinhas. E a nossa maior dificuldade lá é achar pessoas que serrem a madeira por causa dos motores. E eu tenho um obreiro que sabe serrar, mas não tem motores. Então nós estamos com o objetivo de levar 2 motosserras para aquela região, para o nosso projeto, porque com motosserra e o serrador, a gente consegue fazer 50% da igreja sem precisar de ir na cidade e comprar outros materiais como a cobertura. Coloca o vídeo aí, irmão, para ver como que a gente levanta uma congregação lá naquela região. É bem pequeno, 20 segundos só. Então, assim que a gente inicia, a gente levanta uma congregação lá no interior. Aqui nós estamos serrando, é só uma árvore, nós não desmatamos a Amazônia. Uma árvore significa uma igreja, tá? Então, tá aqui. Vale a pena, viu? Aqui está sendo construída, tudo começa com um motor, né? E a igreja está pronta aqui, e o nosso objetivo do nosso coração é esse, tá? Depois daí pode colocar a última foto que a gente combinou. E eu preciso levar para aquela região, para o nosso projeto. Essa foto, essa outra, por favor. Essa aqui. A igreja, irmão, numa comunidade, nesse estado aqui, eu só preciso do motor e da árvore que a gente vai tirar no mato que tem abundância lá.
Só precisa do motor e dos pregos. Esses irmãos que estão trabalhando, eles são obreiros nossos, do nosso ministério, e eles sabem serrar. Então, se eu tiver com esses 2 motores na mão, eu tenho 50% da igreja sem precisar de pedir nada de ninguém, porque eles serram, eles fazem, a gente faz, só precisa... A única coisa que tem da cidade aqui é alguns quilos de prego, mas toda essa madeira foi somente de uma árvore. E o meu propósito aqui, pastor Júnior, é esse, em Goiânia. Voltar daqui levando 2 motosserras para nós ter esse projeto, chegar na comunidade e levantar igrejas. Esse é o projeto que Deus colocou no meu coração. E eu digo para o senhor, muito obrigado por o senhor ter me recebido há 6 anos atrás, 2018 é 6, sem me conhecer, sem saber de onde eu sou, e o senhor me recebeu com tanto carinho nessa igreja, me deu a oportunidade para apresentar esse projeto, e hoje ele é uma realidade. Deus abençoe a sua igreja. Muito obrigado a cada irmão que contribuiu. Até hoje eu tenho algum contato de alguns irmãos daqui que acompanham o nosso trabalho. Se você quiser acompanhar daqui para frente, eu vou deixar o meu contato ali atrás, você pegue, que a gente fica mandando informações. Muito obrigado, pastor Paulo Júnior. Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Segura aí. Muito bom. Benção demais, rapaz. Alegria, viu? A gente conhece bem essa realidade, a gente é familiarizado, né, com o desafio da Amazonas há mais de 35 anos que a gente participa lá e vivenciamos a realidade. O Paulo Neto tinha 5 anos de idade quando fez a primeira viagem para o Amazonas. Foi carimbado lá porque tomou uma picada de caba. Eita, no olho. Caba é um marimbondo tão grande que ele não voa, ele anda. Não é? É a realidade. E o Paulo Neto era alérgico. Né? Então ele ficou sem enxergar do olho, assim, a cara toda deformada. Mas muito bom a gente ter essa história, essa vivência. E isso é tão forte, né? Minha filha mora em Barcelos, fica lá em Barcelos agora até o final do mês, depois estão sendo transferidos, mas é o 2º período que ela fica lá no Amazonas. Então tem 2 netinhos, um inclusive nascido em Manaus, que bem, né? Então o Antônio nasceu em Manaus, então eu tenho um filho lá, a Manoara lá de todas as formas, um neto. Então lá, então a gente tem essa ligação de família, de vida, de amizade. Entendemos a realidade do Amazonas, o desafio que é, né? E é uma nação grande que o Brasil precisa ter uma atenção melhor, porque é uma nação que interessa a toda a humanidade. Há muitos anos atrás, Rafael, muito tempo atrás, eu tive um sonho de madrugada e ele foi um sonho tão real, que eu levantei, eu fiquei mais de 3 dias procurando matéria no jornal, pensando se eu não tinha dormido vendo alguma coisa num telejornal de televisão. De que o mundo, as potências mundiais tinham incitado um conflito no Amazonas entre os povos que habitam lá para justificar uma tomada do Amazonas como patrimônio internacional, como fizeram com algumas áreas no Oriente Médio. Porque como existem povos que habitam lá, então não seria difícil incitar entre esses povos uma ideia de insatisfação para justificar uma interferência internacional simplesmente para que o Amazonas se tornasse uma propriedade do mundo e não responsabilidade do Brasil. E eu sinto que esse pensamento paira no ar. Eu sinto que cada vez mais o Amazonas tem sido invadido, ocupado, muitas vezes até em nome de ONGs ou projetos, para que de alguma forma as relações se tornem tão instáveis que justifique, né, uma intervenção no sentido de tirar a autonomia e a soberania brasileira em território Amazonas e tornar aquilo um ambiente
de propriedade internacional. E é muito imenso pelos o Amazonas. piores motivos. E então, assim, é uma situação séria, é uma área séria do país. Muito bom poder explicar para o pessoal aqui. O barco dele não é pequeno. O barco dele é adequado, porque, por exemplo, agora as margens do Rio Negro, Purus, estão vivendo a pior seca dos últimos anos, como há muito tempo, talvez 20, 30 anos, não se via. Então o barco do Rafael provavelmente deve estar sendo um dos poucos barcos que está conseguindo navegar em águas tão rasas e reduzidas, certo ou não? Certo, pastor. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Fala uma coisa, por isso na vida não tem nem grande, nem pequeno, nem maior, nem menor. Tem aquilo que é adequado para cumprir o seu propósito. Amém, Jesus. Não tem igreja grande nem pequena, tem igreja que funciona. Glória a Deus, mano. Verdade. Amém? Pastor. Verdade. Amém? Verdade. Para encerrar nosso tempo, orar por você. Ah, tá. Então tira a cadeirinha lá, pessoal, pegar a foto do número lá. Seguinte, por que 2 motores? Tem 2 serradores? Ou um só? Temos. É 2 porque com esses motores eu vou fazer tipo como um pequeno projeto que não vai servir só para mim. Eu sei, mas Outros você precisa de 2 motores, isso, porque os 2 vão trabalhar? Isso, por 2 trabalhar. Então é o seguinte, então nós precisamos de 3 motores. Não tem jeito de trabalhar com 2 motores quando você precisa de 2 motores. Você precisa ter 3 motores para os 2 motores não parar de funcionar. Amém, Jesus. Amém, irmão? Por isso que é pela boca de 2 ou 3 testemunhas que a verdade se estabelece. Amém? Amém. Já, então, ó, tá vendo? Já facilitou sua vida. Amém. Já Jesus. ganhamos aqui, já estamos acertados. Glória 2 motosserras, está acertado. Segunda-feira está chegando. Pronto, Amém. você não perder a chance Glória a Deus. e a oportunidade. Amém? Glória a Deus. E a gente poder também cooperar no sentido do dízimo aí. Então, às vezes, você que tem aí essa condição, às vezes você já tem até uma... O dízimo pode ser resolvido de forma muito fácil. Muito fácil. Você passa um cartão de crédito parcelado, a gente faz isso para você aqui, e a gente repassa esse valor, que você não precisa nem ter dor de cabeça. 120 litros de dízimo dá quanto? 150 litros dá quanto hoje? Dá... Hã? Então, R$700, você vai passar R$7.000 ou R$8.000 em 12 vezes, pronto, você não tem que preocupar mais com isso, você vai saber que 150 litros de diesel está chegando lá todo mês, tá bom? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, graças a Deus. Amém? Vamos orar aqui pelo Rafa, pelos nossos irmãos do Amazonas. Pai, muito obrigado, obrigado pela disposição dessas famílias, essa disposição do Rafael, da casa dele, de estar, ó Deus, nos representando num lugar tão distante, para poder levar abraço, afeto, amor para os nossos irmãos, nossas famílias, em lugares, ó Deus, tão quase inacessíveis. Que isso possa ser esperança, que acima de tudo, esses irmãos lá no interior da mata possam saber apenas que foram vistos, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Sabe, amados, às vezes você acha que Deus permite problema para ser resolvido, e não é. O problema é só para o irmão ser visto. Nada é mais destrutivo, nada destrói mais a identidade de uma pessoa do que a invisibilidade. Porque é parte essencial da natureza humana ser visto. Por isso que a gente tem tanto problema com a estética, com a aparência, porque quando Deus falou que ia fazer o ser humano, qual era a condição do ser humano? A imagem visível do Deus invisível. Uma visibilidade que traduzisse uma identidade.
Então, quando você não é visto, você sofre uma crise de identidade, de vocação. Por isso que tem gente que tem necessidade de chamar a atenção até se escondendo. Quem se esconde é porque está querendo ser o quê? Achado. Uma das primeiras brincadeiras que você fez quando você era menina era o quê? Pique, esconde. O Elias, na verdade, enfiou dentro de uma caverna querendo morrer por quê? O que você acha? Porque ele queria ser achado, ser visto. Por isso a palavra de Deus diz que como é que uma pessoa pode falar que ama se vendo ignora? Não existe forma mais sutil de negar amor para uma pessoa do que vendo, ignorar e depois falar que ama. Então não existe mentira maior. Não existe, nenhuma mentira é maior do que essa. Não é o que João falou? Vendo o seu irmão e podendo negar. Você não está negando a ajuda. Você está negando que viu. Você ignorou. Ignorar é pior do que não ajudar. Porque a ajuda, um passarinho traz. A ajuda, vou te falar uma coisa. O problema da fome, basta Deus derrubar um macaco na frente dele todo dia de manhã. Amém? Resolveu o problema da fome, bastava o cara acordar e ter uma pombinha morta na porta da casa dele. Acabou, hein? Amém, irmãos? Por isso que filantropia é a pior forma de ignorar uma pessoa. É resolver o problema dela sem ter prestado atenção a ela. Sabe por que eu pedi para essa congregação aqui, para a gente ir além do que foi pedido? Sabe não? É só para o Rafael ir embora daqui sabendo que a gente prestou atenção. E não fez apenas a sua obrigação. Amém, meus irmãos? Então você nunca faça por uma pessoa apenas o que ela está te pedindo. Senão é sinal que você resolveu, mas também ignorou, não prestou atenção. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Eu atendi um cliente que a grande trauma da vida dele, de não ser visto, ele se escondia para ver se eles procuravam, né? se a família procurava dentro da casa. E o grande trauma dele é que não fazia falta. Ninguém saía para procurar. Isso é triste. O cara quer brincar de pique-esconde, mas não tem ninguém interessado em achar ele, né? Ele vai brincar sozinho, né? É isso aí. Eu já compartilhei aqui, amados. Só esse ano no Japão morreram 40 mil velhos no Japão. Mais de 4 mil só foram achados depois de 10 dias. Jornal Globo, Folha de São Paulo, Estadão, que são jornais tradicionais, publicaram uma pesquisa recente que eles descobriram que o maior consumidor deles de jornal físico são os velhos. E não é porque eles leem jornal, é só para ter certeza que um jornaleiro vai passar na porta da casa dele todo dia e vai ficar preocupado se depois do terceiro dia o jornal não foi recolhido. Tá bom para você ou não? As pessoas não querem ser ajudadas. Elas querem ser o quê? Vistas. Mesmo depois da morte. Então, assim, é muito forte isso, porque isso faz parte da nossa identidade. Deus falou que a virtude tinha que alcançar a expressão o quê?
visível. Por isso que a palavra de Deus diz: quando uma pessoa só olha para os seus interesses, quando uma pessoa só olha para aquilo que ela precisa, quando uma pessoa vive a vida para conquistar suas cobiças e satisfazer suas carências, os seus olhos estão em trevas. E quando os olhos de uma pessoa estão em trevas, quão profundas serão suas trevas? Então você acha que... Sabe qual é a pior escuridão que pode existir na vida de um ser humano? São os olhos dele estarem voltados para quem? Para si mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo para proclamar liberdade ao cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. A liberdade já foi proclamada, mas o povo continua oprimido porque continua o quê? Cego. E continua cego porque cada um está correndo atrás do seu próprio interesse e não tem percepção. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa fé não evoluir para os afetos. Você não tem que traduzir sua fé em devoção, traduza sua fé em afeição. Porque se a nossa fé não evoluir para a afeição, nós ficamos míopes. Isso quer dizer o seguinte: você só vai enxergar o que está na sua cara, na frente dos seus olhos. E com o advento da pandemia agora, da telinha, aumentou em mais de 40% o número de pessoas míopes no planeta. Nosso povo está ficando o quê? Míope, só consegue enxergar aquilo que está na cara e não tem mais a sensibilidade de perceber o outro a uma distância maior. Amém? Graças a Deus. Pronto. Muito bem. Há um tempo eu venho querendo compartilhar uma mensagem junto com você aqui, e é bom que vocês saibam. A gente não combina, muito raramente a gente tem uma data e a gente faz alguma coisa, mas... Nem na roupa a gente combina. Acho que ele quis dizer alguma coisa com isso. Mas ok, depois eu interpreto. Então a gente vem para cá, né, e com a mensagem no coração, mas eu vim por 3 vezes aqui com essa mensagem no coração e nós fomos conduzidos, fomos Amém. Levados a uma outra mensagem. Mas aí nós nos encontramos agora, esses dias, nesse final de semana, a gente estava reunindo o conselho, e aí o Paulo trouxe o texto, trouxe a mensagem do jeito dele, que é exatamente o que eu gostaria de conversar com você e compartilhar com todos aqui. Eu vou fazer isso de uma forma um tanto quanto diferente. Dani, você pode pôr a primeira imagem aí? Vou colocar para vocês aqui uma poesia. Pode ficar? Pode. Uma poesia do Fernando Pessoa, um poeta português. Imagino que todos vocês, pelo menos o título, devam conhecer, que é Navegar é preciso, viver não é preciso. Conhecem essa frase? Muita gente diz que o poeta quis trabalhar o sentido no aspecto de que navegar envolve bússola, envolve GPS, envolve o céu, envolve as estrelas. Então, navegar tem uma certa precisão. Já a vida não é precisa. A vida não envolve GPS, bússola, né? A vida tem que ser vivida. Muita gente entende que essa é uma forma de olhar para essa poesia. Mas não é bem isso que ele está dizendo. Então, se você olhar junto comigo, ele está dizendo: navegar é preciso, viver não é preciso. Aí ele usa o seguinte: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Ele é um português. Então, a gente não sabe se ele está citando os navegadores portugueses antigos ou se ele está citando uma turma mais antiga ainda, que são os romanos, que começaram a navegar pelo mar Mediterrâneo. Porque essa frase em si, ela não é dele. Essa frase é antiga. Então, os navegadores entravam dentro do barco e soltavam isso. Olha, gente, pode ser que a gente não volte. Navegar é preciso, viver não é preciso. E aí ele usa isso e fala dele. Ele diz: quero para mim o espírito dessa frase transformada à forma para casar como eu sou. Então ele diz: eu quero o espírito dessa frase, mas para mim.
adequada. Eu não sou um navegador, eu sou um poeta. Aí ele diz: quero viver, não é necessário. O que é necessário para mim, Fernando, é criar. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la, a minha vida, de toda a humanidade. Então, há uma questão aqui que eu queria começar a conversar com vocês. O poeta fala a respeito do que ele precisa, e se você prestar bem atenção, ele mistura o que precisa com o que ele quer. Porque são duas coisas muito difíceis de se separar. Então, você e eu, nesse instante, se nós parássemos nesse momento, você parasse para pensar, na sua cabeça, o que você precisa hoje? De repente tem uma coisa aí que está na sua cabeça que você fala, puxa, eu precisava disso. Mas no fundo, se a gente for honesto com a nossa consciência, nós vamos perceber que a gente não sabe separar se é o que eu preciso de fato ou se é o que eu gostaria. É muito difícil nós mesmos avaliarmos se o que nós estamos pensando como uma necessidade não é um desejo. Entendeu o que eu digo? Mas eu queria trabalhar isso um pouco mais junto com vocês e queria pensar o seguinte: e Deus nessa história? Então, de repente, você parou para pensar aí alguns segundos e falou, bom, o que eu precisaria mesmo hoje é isso. De repente, o que eu preciso é algum recurso financeiro, o que eu preciso é uma mudança num diagnóstico, o que eu preciso é uma relação resolvida com alguém. Enfim, de repente é isso que está na sua cabeça aí que você precisa. Mas e Deus nessa história? Será que nós, parece uma pergunta óbvia que eu vou fazer agora, será que nós deveríamos orar a respeito disso? Aí alguém pode falar assim, olha, Cláudio está doido. Como nós deveríamos orar a respeito disso? A palavra não nos ensina a colocar diante dele todas as nossas ansiedades. A palavra não nos ensina a colocar aos seus pés aquilo que nós temos necessidade. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? É porque quando Jesus fala a respeito de falar com o Pai, e aí a gente encontra a nossa intersecção aqui, ele diz assim, quando você conversar com o seu Pai que está no céu, não faz o que um grupo de pessoas faz, que é falar para ser percebido. E não faz também o que um outro grupo de pessoas faz, que é falar demais para que Deus ouça. Aí Jesus termina dizendo assim, porque o seu Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você dizer. Então, se Deus, o nosso Pai que está nos céus, sabe de tudo aquilo que nós precisamos, então, por que pedir? Entenderam? Ora, se Deus já sabe absolutamente de todas as coisas que nós temos necessidade, então por que é que a gente deve colocar isso para Ele? Por que é que a gente deve trazer isso? Foi uma conversa que nós tivemos de maneira muito rápida, né, do pequeno grupo, na terça-feira, e é uma coisa que sempre deve chamar a nossa atenção. Alguém tem alguma dúvida de que Deus sabe muito melhor do que nós a respeito das coisas que nós precisamos? Paira essa dúvida na sua cabeça? Ou por acaso você acha que você sabe mais do que Deus do que você precisa? Você tem essa ingenuidade? Não, né? Então por que a gente pede? Nós também já sabemos que nós não oramos para que Deus seja acionado, né? Parecendo aqueles dois irmãos gêmeos lá dos super-heróis que encostavam os anéis, né, para acionar. Não, nós não oramos para acionar Deus. Deus não está lá ocupado fazendo alguma coisa, e aí no que nós oramos, ele, opa, Paulo Júnior está precisando de alguma coisa, quase que eu não percebo. Não é por isso, nós já sabemos disso. Isso não é novidade. Então repito a pergunta, então por quê? Não é uma pergunta importante? Tem um amigo nosso que diz que a oração está no âmbito do mistério.
Nós não vamos conseguir entrar em todos os detalhes a respeito disso. Mas eu queria trabalhar uma resposta possível. E antes de ir para as Escrituras, eu vou trazer aqui uma frase que eu gostei muito e lembrei ali do pequeno grupo. Se você puder colocar aí na sequência, Dani. É uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que me parece ser o caminho para uma resposta, ou uma resposta possível. Ela diz assim: a oração, virei demais, né? A oração torna nossos corações transparentes, e só um coração transparente pode escutar a Deus. Madre Teresa, para quem não sabe, Prêmio Nobel da Paz. Tem um trabalho fantástico tinha um trabalho fantástico junto aos pobres. Ela deixou a Igreja Católica para fazer um trabalho que a Igreja Católica não quis apoiar. Enfim, uma longa história. Mas era uma mulher conhecida pela oração. E as pessoas perguntavam para ela: o que a senhora pede a Deus? Ela falava assim: eu não peço nada, eu só ouço. Essa é uma questão interessante, porque ela usa a expressão coração transparente. E aí eu vou repetir: transparente a quem? Será que tem algum coração aqui que não é transparente a Deus? Será que tem alguma coisa nos nossos corações que Ele não sabe? Ou será que nós é que não sabemos de alguma coisa? Então eu tenho comigo que quando nós oramos, nós não oramos para que Deus ouça. Nós oramos para que nós possamos ouvir. Porque por incrível que pareça, você pode achar que não, mas nós não temos muita coragem de falar tudo para Deus. E ao falar tudo o que está no nosso coração para Deus, nós percebemos o nosso coração transparente. E aí nós temos condição de ouvir a Deus e aferir se o que nós queremos é o que Ele quer. Entendem? Coração transparente nesse sentido. E aí, eu quero te chamar para fazer uma leitura. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu tenho comigo que nós vamos encontrar dois arquétipos, dois modelos do que nós estamos falando aqui. João capítulo 4, extremamente conhecido de todo mundo. Vou pegar só alguns versículos de uma conversa que parece uma conversa sem sentido, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Muito conhecida a conversa, só vou pegar um pedacinho. Versículo 3 diz assim, versículo 4: no entanto, era necessário, era preciso que Jesus passasse por Samaria. Olha que coisa interessante, Jesus precisava de alguma coisa, e nesse caso ele precisava passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, Samaria é uma região, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali havia um poço. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, isso por volta de meio-dia. Então olha que coisa interessante, Jesus tendo necessidade, Jesus precisando de alguma coisa. Aí ele se senta. O poço naquela época, eu já comentei isso com vocês aqui, mas talvez nem todos estivessem. O poço naquela época era um furo que buscava encontrar água no lençol freático. Às vezes aquilo era transformado numa cisterna, a água ficava parada ali, mas tinha um poço. O poço, até por risco de uma criança passar por ali e cair, era tampado com uma pedra. E até também para não contaminar a água que estava lá. Uma pedra, em geral, muito pesada, difícil de ser removida. Aí ficava um buraquinho nessa pedra que as pessoas poderiam descer um balde lá. Balde naquela época não é como hoje. Balde naquela época era, no fundo, muito parecido com o que nós conhecemos hoje como odre, aquele lugar onde os vinhos são colocados. Ou seja, era um pedaço de couro que a pessoa podia amarrar, guardar, colocar debaixo do braço, na roupa e ir embora. Jesus chega ali sem isso, ele não tinha um balde. Ele está lá parado no poço, ele não tem com que tirar água. Literalmente, está cansado, como ele vai dizer daqui a pouco, e nós já sabemos, ele está com sede. Muito bem, que hora que era isso? Meio-dia. Eu não sei se vocês se lembram, nós temos várias histórias dentro da cultura de Israel de mulheres indo ao poço. Era comum que isso acontecesse. Para nós, meio estranho, né? Completamente distinto. Mas, por exemplo, quando Abraão pede o servo dele para ir buscar uma esposa para o filho dele, ele chega num poço e lá estavam as mulheres. Quando Jacó conhece a esposa dele, ele está num poço e lá estão as mulheres. Isso é interessante. Tem várias histórias assim em todo o Antigo Testamento.
Quando Moisés conhece a esposa dele, ele conhece num poço que precisava ser aberto, inclusive é ele que empurra essa pedra, mas o que diz a história significa que ele era muito forte a ponto de movimentar essa pedra. Mas veja, que eram sempre mulheres, no plural, e nunca nesse horário. Então isso começa a falar um pouco a respeito dessa mulher. A mulher vai num horário que ninguém vai e vai sozinha. Isso é interessante. E ela vai falar um pouco mais a respeito dela. Nisso, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água. Estou com sede, eu não tenho balde aqui, como a gente já sabe. Os seus discípulos tinham em cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Tem uma longa história aí que envolve o Reino do Norte, o Reino do Sul, Neemias, uma longa história. Nos dias do período interbíblico brigaram, destruíram um templo um do outro. Então os judeus e os samaritanos tinham vários problemas. Aí ela falou: mas o que um judeu está falando aqui com uma mulher, né? Beleza, aí Jesus diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? E aí eu preciso fazer um comentário aqui técnico. Água viva naquele contexto, no contexto de Israel, no contexto judaico, no contexto árabe daquele momento, é uma água que pode vir da chuva, pode vir do rio ou pode vir do lençol freático. Essa é a água viva, é a água que está aí. Sempre símbolo do próprio Deus em toda a história. Não sei se vocês se lembram, tem um determinado momento em que o profeta Jeremias recebe de Deus a seguinte mensagem: esse povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, eu, Deus, fonte de água viva, e me trocaram por uma água que está numa cisterna. E o que é pior, a cisterna é rachada. Então Deus muitas vezes, em vários dos profetas, esse talvez seja o mais conhecido, se coloca como quem é a própria água viva. Então veja, Jesus chega para a mulher, fala assim: me dá um pouco d'água. A mulher fala assim: ué, mas judeu conversando com um samaritano? Coisa é essa? Aí ele fala: se você soubesse quem está falando com você, era você que tinha pedido, e eu te daria uma água que não é uma água parada, não é uma água de cisterna, é uma água viva. Aí ela fala: ué, mas você não tem nem com que tirar essa água, de onde que você vai tirar isso? Aí a conversa continua: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Se beber da água que Jesus está oferecendo, a pessoa não só perde a sede, mas se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Aí a mulher diz o seguinte, para terminar: Senhor, dá-me dessa água para que eu beba. E olha como é que ela termina: e nem precise mais voltar aqui para tirar a água. Então ela vai para aquele lugar de maneira estranha, sozinha, ao meio-dia, numa hora em que as mulheres não iam, e sempre eram as mulheres que iam. Então isso já fala um pouco dela. E aí quando Jesus fala que tem uma água, ela diz: me dá ela então, porque eu não preciso voltar aqui mais. Eu não queria mais passar esse constrangimento de estar aqui de novo. Eu não queria mais viver isso. A minha questão aqui é a seguinte: essa mulher, muito provavelmente, até pelo contexto, até pela conversa que ela vai continuar aqui com Jesus, é muito provável que essa mulher tenha ido para essa fonte, para esse poço, orando, conversando com Deus. E muito provavelmente, assim como todos nós, ela devia estar pensando naquilo que ela precisava, ou pelo menos naquilo que ela queria. Como ela diz, se eu pudesse, o que eu queria mesmo era não estar aqui. Se eu pudesse, eu queria que os meus relacionamentos fossem corrigidos. Se eu pudesse, eu queria estar numa outra condição. E aí Jesus diz assim para ela: se você soubesse do que de fato você precisa. Se você soubesse quem é que está falando com você e o que você precisa.
Você está achando que o que você precisa é uma coisa, mas o que você precisa é de uma outra coisa, porque você nem sabe do que precisa. Ah, se você soubesse com quem que você está falando. Ah, se você soubesse quem é que está conversando com você aqui agora. E detalhe, se você soubesse e me pedisse, eu te daria. Isso é interessante. E essa conversa, na minha opinião, ela se transforma numa conversa pública. E aí, se você continuar junto comigo, vai, por favor, para o mesmo Evangelho de João, capítulo 7. Vou ler 3 versículos só e paro aqui. Capítulo 7 tem Jesus numa festa. O nome dessa festa é Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. E aqui eu preciso fazer um comentário até para você enxergar essa cena. A Festa das Cabanas, a Festa dos Tabernáculos, é uma festa que está lá no livro da lei, está lá em Levítico. Quando o próprio Deus institui essa festa, ele diz a Moisés assim, ó, mesmo depois que vocês tomarem posse da terra, mesmo depois que vocês estiverem em Canaã, vocês vão separar um período em que vocês vão habitar em tendas, para que vocês se lembrem daquele período em que vocês passaram no deserto e habitaram em tendas. Interessante que, não sei se vocês sabem, até hoje os judeus no mundo todo fazem isso. Tem um período que, de vez em quando até aparece nos jornais, milionários judeus em São Paulo passam uma semana numa tenda, com ar-condicionado e tal, mas é uma tenda, né? Para lembrar. E interessante que durante esse período eles leem o livro de Eclesiastes. Bom, como todas as festas em Israel, ela tem uma dinâmica. E aí, à medida que o tempo foi passando, essa mesma festa, lá já nos dias finais do Antigo Testamento, no período de Neemias, ela deixou de ser uma festa simplesmente para lembrar do período em que eles moraram em tendas e passou a ser também uma celebração importante a respeito de tudo aquilo que Deus vinha fazendo na vida deles. Só que nos dias de Jesus, Flávio José conta para a gente que de algo que era para ser uma memória, que passou uma celebração, agora ela representa um pedido, ela representa uma oração. Nos dias de Jesus, a festa dos tabernáculos era assim: o sumo sacerdote, junto com uma sequência de sacerdotes, saía do templo, o templo ficava num lugar alto, saía do templo, descia, ia até um tanque, o tanque de Siloé, enchia cada um deles com um vaso, enchia o vaso de ouro com a água do tanque de Siloé, voltava para o templo, numa procissão, vários sacerdotes, todos de branco, e aí eles derramavam a água que eles pegaram do tanque em cima do altar, o altar que ficava do lado de fora, como quem diz assim: Senhor, nos abençoa com a chuva. Olha que coisa interessante. O que era para ser uma celebração, o que era para ser uma memória, passa a ser um pedido. E aí, nesse momento em que a água era derramada sobre o altar, Jesus diz assim, ó, versículo 37. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: veja se você percebe alguma semelhança. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que Jesus tratou em particular, o que Jesus tratou de forma pessoal com a mulher, agora ele está tratando com todas as pessoas que estão ali na festa. Está dizendo assim: vocês acham que vocês precisam de chuva? Vocês acham que vocês estão aqui pedindo a Deus chuva? Olha, o que vocês precisam mesmo é vir a mim, para que eu entregue para vocês algo que vocês nem sabiam que precisavam, de tal forma que vocês agora fluem como água viva. E aí o texto diz, eu não preciso interpretar, Jesus estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, no final das contas, eu queria parar aqui e passar para você. Amém. Mas eu tenho comigo que, de forma semelhante a um filho jovem, um filho infante, um filho criança, que chega para a gente, pai, e pede coisas. E pode pedir mesmo. Meus filhos, todos eles, têm liberdade de me pedir absolutamente tudo que eles quiserem. Eu vou receber, vou abraçar de que jeito?
como filho. Não vou ficar nervoso se algum deles me pedir alguma coisa que eu acho estranho, ou inconveniente, ou errada. Não, eu vou ouvir absolutamente tudo. Vou abraçar todos, assim como vocês fazem com os filhos de vocês. Mas eu vou dar para ele tudo? Um pai minimamente saudável dá aos filhos tudo que os filhos pedem? Não. Mas a minha conversa não é nem essa. Minha conversa é o seguinte: nós não sabemos do que nós precisamos. Mas uma coisa nós podemos ter certeza. Sabe por que todos nós aqui precisamos? Do Espírito Santo. Todos nós. Quanto a isso, nós não temos dúvida. Então, quando nós oramos e tornamos os nossos corações transparentes, quando nós oramos e nós nos ouvimos, quando nós oramos e somos obrigados a ouvir os pedidos que nós achamos que são as coisas que nós precisamos e no fundo são as coisas que nós queremos, no fundo, a gente devia fazer o que Jesus disse para a mulher, o que Jesus disse para o povo: venha a mim e peça. Você não sabe o que pedir, então eu vou te dizer: vem e pede que eu vou te dar. Pede o quê? O meu Espírito. Amém? Esse é o pedido. Todos os momentos mais difíceis das nossas vidas, quando nós sabemos direitinho o que Deus devia fazer, no fundo, o que nós devíamos era: Senhor, nesse momento, nessa fase, nessa circunstância, me dá o seu Espírito. Eu quero o seu Espírito para passar por isso, tendo as coisas que eu preciso, tendo as coisas que eu gostaria ou não, porque com o teu Espírito eu passo com e passo sem. Amém? Mas aí você... Amém. A gente estava conversando sobre isso, né, dentro dessa perspectiva, e aí quando Jesus está falando o que eu vou pedir? Vou pedir o Espírito, para quê? E aí Jesus nos ensina a orar. Só um segundinho. Dani, tira um pouco, senão fica muito claro, né, para todo mundo. E aí Jesus nos ensina a orar. Ele falou assim: não perca seu tempo, orando para que você seja reconhecido nos seus esforços. Oração não é uma recompensa de quem se esforçou. Oração não é para você ter certeza de que seu trabalho não será em vão, porque senão você é o quê? Empregado. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Então, a única coisa que você não tem que pedir para Deus é o reconhecimento, a remuneração, a garantia daquilo que você está fazendo. Segunda coisa, não peça de acordo com a sua necessidade, porque senão você está fazendo a oração de um lobo que sobe no monte e uiva, de um leão que rosna para gerar medo nas suas vítimas. Então, quem vive da necessidade ficou animal. Quem vive dos interesses ficou terreno. E Deus quer que a oração seja para que a gente seja devolvido ao propósito. Por isso, talvez, Fernando Pessoa está dizendo o seguinte: existir seria a forma mais estúpida de viver. Não tem coisa mais estúpida do que você conversar com Deus para continuar existindo com a qualidade que você pretende. Porque viver de fato é alcançar o propósito, o destino das nossas vidas. Por isso que navegar é preciso. Porque não adianta você viver e não ter alcançado o quê? O seu destino. Navegar. Que é coisa mais estúpida do que uma existência inteira que não alcançou o seu propósito e que foi bem mantida. Então, às vezes, você está alimentando bem, nutrindo bem, uma coisa que nunca vai alcançar o seu propósito. Aí você está bonito, enfeitado. Jesus pegou uma figueira quando ele estava indo para o templo. Presta atenção, para você entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para resolver seus problemas e necessidades. Nós estamos aqui para juntos ajudarmos uns aos outros a encontrar o seu propósito. Por isso que quando Jesus está indo ao templo, ele passa por uma figueira que está bem, viçosa, cheia de folhas, mas não está cumprindo o seu propósito. É uma figueira que está vivendo, mas não está o quê? Navegando.
ela não está cumprindo a navegação que vai de uma semente ao fruto. Navegar é preciso, sair da sua origem, ir até o seu destino. Por isso que quando a palavra de Deus fala de Jesus, não fala de necessidade satisfeita, fala de destino alcançado. Ele é o meu alfa e meu ômega, ele é o meu princípio e meu fim. Por isso que quando a palavra de Deus fala da obra de Jesus na nossa vida, não fala de um culto, fala de um caminho. Eu sou o caminho. E sem passar por esse caminho, navegar é preciso. Você não vai voltar à originalidade do seu propósito. Então Deus quer tirar do seu coração essa ideia de um ideal que não corresponde ao seu verdadeiro propósito. Então nós idealizamos uma vida que na verdade não tem nada a ver com o nosso destino. E aí uma vida idealizada fora do seu destino vai terminar em frustração e depressão. Por isso nós somos idealizados por uma nação que é campeã mundial de frustração, de depressão. E o nosso país está se tornando campeão mundial de ansiedade. Você sabia, saiu agora um resultado recente, que o Brasil é o campeão mundial de depressão corporativa. Nenhum outro ambiente profissional no mundo, causa tanta depressão e frustração quanto o ambiente profissional brasileiro. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Um país com todas as riquezas, com toda a beleza que nós temos, está produzindo o maior índice de profissionais deprimidos, burnout, frustrado do planeta. Porque a depressão está acontecendo do lado do quê? De uma fonte. Onde Jesus foi curar a mulher mais deprimida, burnout, frustrada em todos os seus objetivos. Onde Jesus encontrou a mulher que representa a frustração de todas as áreas na vida. Relacionamento social, judeus e samaritanos não conversam. Frustração espiritual, qual é o endereço certo de eu fazer o culto certo? Frustração profissional, estou cansado de ter que fazer esse mesmo serviço todo dia, fora de hora. E relacionamento afetivo, ela está tentando um casamento pela 6ª vez. Onde essa mulher está destilando toda a sua frustração com a sua existência? Do lado de uma fonte, porque ela dessignificou a vida, porque ela achou que a vida era para sobreviver e não para cumprir um propósito. Por isso que Jesus começa a ressignificar a vida daquela mulher, falando: quem sabe você não veio aqui buscar água para beber? Quem sabe eu não posso entrar na sua vida para você perceber que a verdadeira água é aquela que você pode oferecer. Por isso Jesus começa a conversar com aquela mulher pedindo água. E às vezes Jesus vai chegar na sua vida não apresentando o poder que você gostaria de ter. Jesus não vai chegar na sua vida resolvendo o problema que você gostaria de resolver. Às vezes ele vai fazer isso por um tempo muito rápido, só para você recuperar a lucidez. Mas imediatamente ele vai pedir que você ofereça alguma coisa em favor de alguém e não em favor de si mesmo. E para desgraçar tudo, a religião começou a pedir coisas das pessoas para Jesus. Para quem? Para ela mesma? Talvez não tenha nada mais dessignificado hoje do que ofertar, dar dinheiro na igreja. Por quê? Porque nós estamos ofertando para manter a sobrevivência de quem? Da própria igreja. Então isso é uma filantropia que não faz sentido, porque muitas vezes você está ofertando uma cesta básica para alguém para salvar quem? Para salvar quem? A si mesmo. E não porque você quis estabelecer uma conexão com o seu irmão. Por isso você não quer nem saber o nome dele. Você não quer saber onde é que ele mora. Você vai pegar uma instituição que faça esse frete para você. Alguém vai entregar isso para você. E se você, se possível, não fala onde é que eu moro,
Porque pode ser que, se ele souber onde é que eu moro, ele vai saber que eu podia ter dado mais do que aquela cesta básica e ele vai encher minha paciência. Eu não quero ter contato com essa pessoa, porque ele nem pode saber o tanto que eu tenho. Por isso que tem gente que, quando finalmente aceita ir lá, ele mesmo entregar a cesta básica, ele vai quase disfarçar de mendigo. Ele muda de carro. Porque ele não quer ser visto e nem quer ver. Ele não quer estabelecer uma conexão. Amém, irmãos? Por isso que quando Jesus vai conversar com essa mulher samaritana, ele define comida. Ele diz assim: os discípulos falam assim, aí os discípulos ofereceram comida para Jesus. É engraçado esse texto da mulher samaritana, sabe por quê? Porque Jesus começa pedindo água, os discípulos foram na cidade comprar comida, a conversa toda girou em torno de água e comida, Jesus nem bebeu e nem comeu, porque acabou com a conversa toda, a mulher não deu água para ele, foi embora, largou a garrafa para trás sem encher. Não, bagunçou tudo, Jesus bagunçou o horário do almoço, porque ele ressignificou tudo. Ele pediu água e não bebeu, atrapalhou a mulher a tirar. A mulher foi embora, largou a garrafa dela para trás. Ela já falou que estava com problema de garrafa e ainda largou a garrafa dela para trás. Ela esqueceu? Não, ela deixou. A Bíblia não diz, e ela esqueceu o seu cântaro, como que precisava voltar para buscar. Não, ela percebeu que não tinha mais necessidade de garrafa. Glória a Deus, irmão. Você já pensou um dia você descobrir que não só você não tem necessidade da água, mas agora você não tem necessidade nem da garrafa? Levanta a mão comigo hoje e fala assim: Deus, eu não quero ser liberto da sede, eu quero ser liberto da garrafa. Porque a garrafa corrompeu minha sede. A garrafa é o sinal de que eu interpretei mal minha sede. A sede não era para encher a garrafa. A sede era para os irmãos encontrarem-se na fonte e servir água uns para os outros. E ficar aquela bagunça lá na porta do poço. Deixa eu te servir primeiro? Não, deixa eu te servir primeiro. Aí eles ficavam 3 horas lá sabendo quem ia dar água para o outro e ir embora sem beber água. Glória a Deus. Porque quem tem necessidade da água, mano, para continuar existindo? Os animais, as plantas. Se a sua vida se resume ao que você precisa comer e vestir para continuar vivendo, vai aprender com os passarinhos e com as plantas. Porque por necessidade e por interesse, se for só para satisfazer sua necessidade e cobrir sua nudez, vai aprender com pardal e lírio, que não tem 1 segundo de preocupação e come melhor do que qualquer um e veste melhor do que qualquer um. A vida não é isso. A necessidade nunca foi para ser satisfeita. A necessidade foi para possibilitar o encontro, a navegação. Qual é a maior navegação que você faz na sua vida? Você ir em direção ao seu próximo. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que navegar em direção ao seu próximo. Sabe qual é a maior travessia que você pode fazer com o seu barco? Em direção ao seu próximo. E dizer para ele assim: posso te dar de beber? Sem que ele tenha que pedir. Jesus, na verdade, começou com um pedido, porque aquilo é a linguagem que a mulher entendia. Mas quem estava lá para dar água para quem? Jesus usa de uma necessidade em comum para revelar uma virtude. E fala: quem está aqui para dar água? Eu só comecei esse assunto pela minha necessidade, para que você pudesse entender que eu posso transformar você de garrafa em fonte, para que você nunca mais esteja na necessidade de encher seu poço para guardar água, porque esse poço que você cavou para guardar água, ele é roto, ele vaza.
E às vezes na sua vida, na hora que você mais precisar, a água não vai estar lá, porque ela vazou. Vazou por uma decisão errada, vazou por uma necessidade não prevista, vazou pela corrupção de alguém, vazou porque um ladrão visitou, vazou porque você está pagando um tributo, uma taxa, às vezes até injusta. Então não adianta você guardar em armazém. Vazou porque evaporou. Vazou porque evaporou. Então não adianta você construir armazéns. As traças comem, os animais comem, o tempo come, sua saúde come. Amém, amados? A pessoa perdeu a alma dela quando ela deixou de ser a fonte e passou a ser cavador de cisterna e não de poço. Deus quer que você use toda a sua energia para encontrar em você os poços, mas não para fazer para você cisternas. Não cave uma coisa que você precisa encher, mas encontre dentro de você uma coisa que transborde, para que você possa fazer a sua navegação. E para você entender que viver não é preciso. Não há necessidade em manter a própria vida. É pura perda de tempo. Deus não colocou você aqui para depois manter você, para receber de você um culto. Senão ele seria o Deus mais mal resolvido. Um Deus narcisista. Não sirva um Deus narcisista e nem estabeleça com ele uma relação comercial, porque senão a pessoa que você vai ficar com mais raiva na sua vida é Deus. Porque você vai passar a sua vida inteira fazendo alguma coisa, achando que ele precisa, e de repente, quando a sua vida precisar de você, você vai estar lá achando que você precisa da vida. Aí sua família vai precisar de você, e você lamentando, porque aquilo nunca podia ter acontecido na sua vida. Um filho do seu está com um problema, precisando de você, e você amargurado, porque o filho não é o que você esperava que ele fosse. E quem é que não te deu o filho que você esperava que ele fosse? Deus. Então você trabalhou tanto para furar uma cisterna, achando que Deus ia encher, e no momento que mais precisa de água na sua vida, ela está vazia. E aí você vai ficar amargurado com quem? Com Deus? Porque não encheu sua cisterna. E Deus nunca quis encher sua cisterna. Ele garantiu que ia manter sua fonte. Porque navegar é preciso. E aí Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a obra de Deus? Alguém sabe qual é a obra de Deus? Jesus diz o seguinte: não perca seu tempo falando para Deus qual a sua necessidade, nem perca seu tempo falando para Deus prestar bem atenção no que você está fazendo para te remunerar à altura. Mas todo o tempo que você tiver, gasta com ele dizendo o seguinte: venha o teu reino e se faça a tua vontade. E você sabe qual era a vontade de Deus desde o início, desde a eternidade? É um pai sacrificando um filho único para formar muitos filhos. Então a vontade de Deus era família. Deus não queria que você tivesse um patrimônio para depois ter uma família. Deus queria que você sempre quisesse ter uma família. Amém, amados? Amém. E o povo hoje está achando que tem que ter patrimônio para ter família. E aí o que a gente fez? Presta atenção. A gente fez da necessidade a vontade. Em vez de fazer a vontade, a necessidade. Jesus dizendo: sabe qual é a minha necessidade? Fazer a vontade. E a maioria das pessoas, você pergunta: qual é a sua vontade? Minha necessidade. Foi isso que o capeta fez. Deus garantiu que todas as suas necessidades seriam supridas desde que você estivesse cumprindo a vontade. Aí a gente fez da necessidade nossa vontade. Em vez de fazer a vontade ser nossa maior e única necessidade. Amém, irmãos? Amém. Sabe qual deve ser a sua maior vontade e única? A família.
Então faça da família sua necessidade. Mas não faça as necessidades da família sua vontade. Senão você vai estar corrompido, você vai estar contaminando o poço. Sua vontade é família. Então você tenha certeza de uma coisa: se a sua vontade for família, todas as suas necessidades já foram supridas. Se a sua vontade for família, você vai se surpreender. Onde você menos esperar, você vai furar um buraco e vai descobrir uma fonte. Glória a Deus, amados. Das situações mais difíceis, você vai encontrar a certeza de que você já tinha sido abençoado por aquilo. Por isso que Jesus, fantástico o texto samaritano. Por isso que Jesus, quando ele olha para Samaria, ele diz: eu tenho que passar por lá. Passar por lá é pensamento de quê? De um rio. E passando por lá, ele fez a mulher voltar para a cidade e abençoar a cidade. Mas os discípulos não transformaram a vida de ninguém, torraram a paciência de Jesus, ficaram se perguntando o que estava acontecendo entre Jesus e aquela mulher, e só não fizeram a pergunta porque tiveram medo. Porque eles queriam fazer a pergunta de toda mulher desconfiada. Mulher desconfiada saiu para trabalhar, volta, pega o marido dela conversando com outra mulher e fala assim: o que você está conversando aí? É isso. Trabalhar pela sua necessidade vai tornar você o quê? Fala. Desconfiado. Amém, irmão? Aí aquele povo desconfiado, mas não falou nada, porque sabia que podia tomar uma... Agora, por que eles ficaram desconfiados? Por que eles não transformaram nada? Porque eles não eram homens que tinham uma navegação. Eles eram homens que tinham uma obsessão. Por isso que eles não passavam pela cidade como um rio. Eles iam à cidade como um tatu. A cidade é o destino do seu propósito ou é o destino da sua necessidade? Se você transformar a cidade, o destino da sua necessidade, você não transforma ninguém, você não coopera com ninguém, e você vai ser a pessoa mais desconfiada do planeta, desconfiando até das intenções do seu Deus. Glória a Deus, irmão. Então não faça da cidade que você mora o destino de onde as suas necessidades são satisfeitas, mas faça do lugar que você mora o endereço do propósito que você cumpre. Amém? A cidade tem que ser o endereço da sua navegação e não da sua sobrevivência. Porque navegar, mas sobreviver não é preciso. Por isso que você possa descobrir os endereços por onde você passa, cumprindo o seu, mas não os endereços por onde você vai para satisfazer sua necessidade. Glória a Deus, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Opa! Irmãos, vamos orar. Eu pedi para orar, que isso tocou muito meu coração e eu queria orar com os irmãos. Amém? Baixe sua cabeça. Pai bondoso de misericórdia, hoje nós fomos tocados pela Tua palavra. Nós temos muitos instrumentos de precisão que nos guiam na vida, mas eles são totalmente imprecisos. A nossa navegação baseada nas nossas expectativas, exigências, das nossas carências, dos nossos desejos, os nossos instrumentos de limitações que nós mesmos colocamos sobre nós, estão nos guiando, Deus, para aquilo que é o mais pobre da nossa vida, aquilo que é o mais limitado da nossa vida. Pessoas têm passado por nós e os nossos instrumentos têm nos desviado delas. Mas como viver não é preciso, como o viver não tem precisão, o Espírito sopra aonde quer. Não sei de onde vem, nem para onde vai,
mas eu preciso estar sintonizado com a sua voz para que ele me guie para um destino incerto para mim, obscuro para mim, às vezes sem nenhuma compreensão, parecendo um desviar de caminho, mas é a sua vontade. E lá nós poderemos derramar tudo que o Senhor entregou para nós. Tem muitas riquezas em nós que vêm do seu Espírito, vêm da sua vontade, do teu desejo, trabalhando na nossa história, em cada detalhe dela. Processos que não compreendemos, processos que não entendemos, onde o Senhor tem nos forjado, nos trabalhado. Às vezes temos pensado que estamos em derrota, em fragilidade, em tormenta, mas o Senhor está trabalhando em nós, está trabalhando para nos guiar aonde o instrumento preciso do teu Espírito, de forma muito incerta, pode nos levar a um verdadeiro e grande destino de transformação. Por isso, Senhor, queremos ser sensíveis ao Espírito e aí irmos onde o Senhor quer, não onde os nossos instrumentos limitados nos guiam. Queremos ser submissos à sua vontade hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã nessa manhã. Nós temos uma família que tem um desafio de uma criança que precisa de tratamento. A gente está sempre ajudando essa família, essa casa. Então hoje a gente vai também estar cooperando. E aqui está o nosso endereço de responsabilidade. Amém? Então nossa vida passa por esse endereço aí, porque esse é o lugar onde a gente encontra as pessoas para repartir com elas aquilo que Deus colocou na nossa vida. Amém?